Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos aí. Mais um dia aí de 12 dias, onde nós estamos lançando as sementes para colher 12 meses de bênçãos, 12 meses onde o Senhor vai ser aquele que vai conduzir os nossos passos, aquele que vai realmente estar falando no nosso coração. Então que você possa se levantar nessa noite, vamos adorar um pouquinho juntos ao nome do nosso Deus. Amém? Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Eu correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. O poderoso Deus de salvação, quero estar em tua casa e com gratidão te adorarei. Tua morte a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, só tu, Jesus. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Eu correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Tua morte a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais. Não há, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Eu correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Correremos pra ti, correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou, ao Deus que me amou, ao Deus que me amou. Aplauda o nome desse Jesus. Pai, o Senhor nos deu, Pai, um destino, Pai. O Senhor mente, ó Pai, tem planos traçados para a nossa vida, ó Pai. E queremos, ó Pai, seguir, ó Pai, de acordo com esses planos, Jesus. Somos dependentes de Ti, Jesus. Estamos aqui nessa noite, Pai, para declarar, Pai, que sem Ti nós não somos nada.
Que nós queremos, ó Pai, abandonar, ó Pai, todas as nossas expectativas, ó Pai. Queremos abandonar, ó Pai, sonhos, ó Pai, que não vêm de Ti, Deus. Queremos realmente, ó Pai, estar conectados contigo, ó Pai, porque apenas os Seus caminhos realmente trazem, Pai, alegria. Os Seus caminhos, Pai, são aqueles quais nos levam, ó Pai, mesmo que às vezes nós não entendemos, ó Pai, são aqueles que nos levam para os melhores locais, ó Pai. Então que você possa estar aqui nessa noite, Deus, que nós possamos entender que sem Ti nós não somos ninguém, Pai. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Afundei meus barcos no cais. Queremos só o Senhor. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu sal, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Nós vamos pra Ti. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas
voltar. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Só temos a Ti, Jesus. Para onde iremos, ó Pai, se nós deixamos tudo, ó Pai. Queremos, ó Pai, seguir, Pai, que nessa canção fala, Pai. Abandonar, Pai, tudo que nós éramos, tudo que nós somos um dia, todos os nossos bens, todas as nossas conquistas, ó Pai, para Te seguir, Deus. Apenas por Ti, Pai, queremos ir. Glória a Deus, exaltado seja o Teu nome, Senhor, Te exaltamos, Te bendizemos, mais uma vez declaramos a Ti, seja bem-vindo, doce Espírito Santo de Deus, neste lugar. Estamos aqui tão somente para Te adorar, estamos aqui nessa noite, Pai, para dizer que Tu és a razão de nosso viver. Para onde ir, Senhor, sendo que só Tu tem palavras de vida eterna. Te bendizemos, Senhor, e oramos que o Senhor continue ministrando ao nosso coração nessa noite. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos amados. Pode sentar, por favor, queridos. Glória a Deus. Vamos estarmos juntos nessa noite para adorar ao Senhor, exaltar este nome que é digno de toda glória, todo louvor. Nós estamos firmes nessa campanha. E hoje nós estaremos, irmãos, falando sobre a semente da dependência. Daqui a pouco nós teremos um momento de oração. Se você ainda não fez ali, anotou seus pedidos de oração, faça isso, que depois nós iremos ter um tempo aqui de intercessão, de oração, tá? Após a palavra, você poderá vir aqui no vaso, trazendo aqui os seus pedidos de oração. Queridos, nós estamos semeando e cremos que essa semente, ela vai gerar muitos frutos hoje, amanhã e assim todos os dias de nossas vidas. Eu creio que ela vai gerar frutos na medida que a gente crê. Amém, queridos? Nesta noite, queridos, nós gostaríamos de compartilhar nessa palavra que muito vai nos afiar nessa noite. A semente da dependência. E o texto que se gostaria de embasar esta conversa com os irmãos se encontra em Isaías, no capítulo 30, no versículo 23, que diz assim, uma promessa do Senhor: o Senhor lhes dará chuvas para as sementes que vocês semearem na terra, e também lhe dará o alimento que a terra produzir, o qual será farto e nutritivo. É uma promessa de Deus, queridos, dizendo que o Senhor, Ele nos dará chuva, as sementes as quais forem semeados na terra. Eu não sei quantas vezes você ouviu um ditado, ou talvez até disse para alguma pessoa: meu filho, nada vai cair do céu. Quantos já ouviram isso ou falaram isso? Não é? Claro, quando se refere a esse ditado, está se referindo para uma pessoa ter uma ação, não ficar de braços cruzados. É verdade com relação a essa motivação, sim, mas a pergunta que eu faço, isso existe um embasamento bíblico que sustenta esse ditado? É verdade que alguns ditados, eles são verdades, outros meia-verdade e outros são mentiras. E muitos até citam ditados, mas nem se dão conta que algum deles são tão verdade, porque a Bíblia sustenta. Por exemplo, ontem o pastor Denis pregou um princípio que tornou-se um ditado: você vai colher o que você plantar. Você está colhendo o que plantou,
muitas pessoas falam isso, mas nem se dão conta que isso é sustentada pela palavra. Por isso que é verdade este princípio na vida de qualquer pessoa, desde aquele que conhece a palavra, como aquele que não conhece a palavra de Deus. É um princípio, é sustentado pela palavra. Mas eu torno a dizer com relação a esse ditado, embora o propósito não é de nós falarmos aqui de ditados, o que tem embasamento bíblico ou não, eu só gostaria de enfatizar sobre isso, irmãos. Se realmente nada cai do céu, a palavra de Deus vai nos dizer, queridos, primeiramente, que tudo cai do céu. Em João, é o próximo texto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. No capítulo 3, verso 27, diz: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Nós não podemos receber nada se não for dado do céu. Você parou para pensar sobre isso, queridos? Tudo que nós podemos receber, na verdade, não vem pelos nossos esforços, não vem pelos nossos sacrifícios, mas tudo vem do céu, ou seja, nós dependemos de Deus. A palavra está dizendo que o Senhor vai mandar chuva. Nós dependemos da chuva, nós dependemos de Deus. A verdade, irmãos, diante deste texto que muito nos desafia para compreender algumas coisas tão importantes para nós orarmos, além de compreender que tudo depende de Deus, talvez seus pais ensinaram você a isso. Nada vai cair do céu. E isso acaba influenciando ou nos bloqueando para não ousarmos da fé, para não dependermos de Deus, ou seja, depende mais das suas ações do que da ação de Deus. Talvez isso seja muito inconsciente em nós e não percebemos o quanto isso está impedindo de verdadeiramente ousarmos da fé ao ponto de dependermos de Deus e declarar: Senhor, tudo vem das Tuas mãos, tudo vem das Tuas mãos, Senhor, tudo vem das Tuas mãos. Mas olhamos nessa palavra, queridos, ela aponta uma promessa para o povo judeu, o povo de Deus, mas o texto não inicia falando de uma promessa. Ele inicia, na verdade, falando de uma exortação. Logo no versículo 1, diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, porque executam planos que não procedem de mim e fazem aliança, sem consultar o meu espírito, para acrescentar pecado sobre pecado. Essa exortação vinda da parte de Deus, em que o Senhor está usando o profeta Isaías para confrontar este povo. Eles estão com o coração endurecido, estão com o coração fechado, e a promessa é para quem? Para este povo. Eles merecem misericórdia. Se você ler todo esse capítulo, você vai perceber: esse povo não merece misericórdia. Por quê? Deus falou por diversas vezes, por intermédio do profeta Isaías, eles rejeitaram. Eles até mesmo chegaram ao ponto de dizer: se não fale mais a palavra de Deus para mim, não nos confronta com Deus de Israel, não queremos saber nada de Deus. E você pode concordar comigo, esse povo não merece misericórdia. A verdade, irmãos, a questão não é se merece misericórdia, a questão é que precisa de misericórdia. Eu creio que é assim que o Senhor usa para conosco. O Senhor tem misericórdia de nós, não porque merecemos, mas porque nós precisamos de misericórdia. O que mais me destacou, irmãos, ao meditar nessa palavra e orar: Senhor, fala ao meu coração o que está além da letra. O que mais me revelou é a misericórdia de Deus, irmãos. Há um povo que não merecia misericórdia, mas precisava de misericórdia. E Deus não interage conosco conforme o que nós merecemos, mas conforme a gente precisa. Podemos nessa noite, irmãos, apresentarmos muitas necessidades diante de Deus e orar pelas necessidades. Isso está errado, nada disso está errado, porém, antes de apresentarmos as nossas necessidades, nós precisamos nos apresentar diante de Deus como necessitados. Antes de qualquer coisa, do Senhor intervir em algo naquilo que eu não posso intervir, de restaurar aquilo que eu não posso restaurar, e clamar pela restauração dos céus, pela chuva dos céus, pela intervenção do Senhor. Antes eu tenho que clamar: Senhor, eu sou necessitado de Ti, eu necessito da Tua misericórdia, da Tua graça. Este povo não merecia misericórdia, mas precisava de misericórdia.
Neste versículo, irmãos, aponta claramente duas características daqueles que vivem sem se importar com a vontade de Deus. Eu acredito que isso não tem a ver conosco, mas se tiver, que o Senhor nos alerta nessa noite. A primeira coisa, quando olhamos, ele é uma exortação, quando começa a dizer, ai dos filhos rebeldes. A primeira coisa, irmãos, que aponta para aqueles que vivem independente de Deus, que praticam, que têm atitudes, que não se importam com Deus. A primeira coisa, diz que executam planos que não procedem de Deus. Executam planos. Este povo, o Senhor está dizendo, executam planos que não procedem de mim. Irmãos amados, se eu perguntar, você é dependente de Deus? Você está aprendendo a ser dependente de Deus? Porque afinal de contas foi para isso que eu e você nascemos. Eu e você não nascemos para sermos independentes de Deus, mas para sermos dependentes deles, queridos. Dependente do Senhor. Eu acredito que essa seja uma prática mais difícil de colocarmos em ação pela fé. Depender de Deus. Depender de Deus, irmãos. É algo que nós temos que aprender. Viver pela fé nada mais é do que depender de verdade de Deus. Depender do Senhor. Depender da graça dEle. Depender sempre da misericórdia dEle. Este povo manifestou uma característica. E essa primeira característica que revela um povo independente, que não se importava com a vontade de Deus, traz para nós uma pergunta: quais são os seus planos para 2022? Serão sementes que serão semeadas sem sequer se importar com a vontade de Deus? A promessa de Deus é que Ele há de derramar chuva, onde for semeado a semente. Ou seja, temos a semente, basta semear? Não, precisamos do aval, precisamos do amém de Deus. Podemos fazer planos, ter boas perspectivas, mas se não estiver de acordo com a vontade de Deus, irmãos, nós podemos fazer campanhas e campanhas, e isso não trará o convencimento do coração de Deus, sendo que Ele, acima de tudo, melhor do que eu e você, sabe qual é melhor para todos nós. A segunda característica, irmãos, quando olhamos na palavra, olha só o que o Senhor está exortando este povo: porque executam planos que não procedem de mim e fazem aliança, sem consultar o meu espírito. Essa literalmente é uma atitude de quem vive independente, que não se importa com a vontade de Deus, que não se importa em viver para Deus, de fazer aliança sem consultar a Deus. A pergunta que nos traz também, irmãos, diante dessa palavra, é se eu e você estamos semeando estas sementes sem consultar o Espírito de Deus. Alianças. Que alianças, irmãos? Você talvez já está disposto a fazer sem consultar o Espírito de Deus. Uma aliança de relacionamento, sem ter o amém de Deus. Eu pergunto, como será abençoado? Como será abençoado se não tiver a aprovação de Deus, meu querido? Fazer aliança por meio de sociedade, as quais não têm os mesmos princípios, como vai ser abençoado? Lançamos a semente, fizemos um bom planejamento, uma ótima sociedade, mas se não vir chuva, de nada vai valer essa semente, porque foi semeado num solo cujo é independente, não é dependente de Deus. Eu dizer, Senhor, é a tua vontade, é a tua direção, porque, irmãos, se for da vontade de Deus, saiba, tudo que você semear terá a ação do Espírito de Deus para abençoar e frutificar. Haverá o amém de Deus. A questão é nos relacionamentos que nós podemos buscar, as alianças que podemos construir. Tem o amém de Deus, meu querido. Tem a concordância de Deus. O Espírito Santo trouxe uma confirmação dentro de você com tanta clareza, que você ainda assim submeteu à vontade do Senhor. Você quer saber, irmãos, quando nós somos dependentes de verdade de Deus e se importar com a vontade do Senhor? É quando Ele reprova diante de uma expectativa que tanto estamos construindo, gerando no nosso coração.
e a gente submete à vontade do Senhor. Isso é verdadeiramente quem está vivendo, que se importa com a vontade de Deus. É quando você, é claro, no momento você não tem talvez logo uma facilidade de se alegrar com o não de Deus, mas toda vez que Deus diz não, é para nos dar um livramento. Você crê nisso? Ouça que o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração, meu querido. Não tenham paz, está aí a resposta. Não está sinalizando, não está testificando ser de Deus. O Senhor já falou no teu coração, trouxe a resposta. A questão é, Deus já falou com você, a questão é se estamos ouvindo a voz dEle, aceitar o que Deus está dizendo. É um povo que está vivendo independente do Senhor, e o que faz? Constrói alianças sem consultar o Espírito de Deus. E qual é a consequência de tudo isso? Este versículo, irmão, já fala tudo. Por si mesmo, ele já ministra ao nosso coração. Acompanhe novamente neste versículo, querido. Para acrescentar pecado sobre pecado. Quando nós não se importamos com os planos de Deus, saber se Deus está em tudo isso, confirmando, abençoando, testificando com a vontade dEle. E quando fazemos alianças sem se importar, sem consultar o Espírito Santo de Deus, simplesmente, irmãos, quanto mais se vive independente de Deus e da sua vontade, a única coisa que será acrescentado é pecado sobre pecado. É isso que acrescenta em nossa vida. A pergunta que eu faço, irmãos meus, para nós concluirmos e orarmos é: diante deste tempo que nós estamos semeando aqui em oração, hoje é o 3º dia dessa campanha, 2022, a pergunta é: o que haverá de ser acrescentado em nossas vidas neste ano? O que será acrescentado na sua vida? Você parou para pensar sobre isso? Pense antes de semear na sua vida. O que será acrescentado na sua vida? A pergunta é: mais e mais pecado? Por agir independente de Deus, sem consultar a Deus, sem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus para tomar uma decisão? E isso acrescentará mais e mais pecado? Isso acrescentará na sua vida? Ou as bênçãos como resultado da semente da obediência e da dependência do Senhor? O que há de ser acrescentado, queridos? Bênçãos e mais bênçãos, de desfrutar de uma vida que glorifica o nome do Senhor, como resultado de semear obediência, submissão e assim a dependência total pelo Senhor. O Senhor espera para ter misericórdia, diz no versículo 22. O Senhor espera que o seu povo se arrependa. Essa é a esperança que temos quando afastamos de Deus. Qual é a esperança? Arrependimento, porque Ele espera para ter misericórdia. Eu quero nessa hora, irmãos meus, chamar aqui os nossos amados irmãos do Ministério de Louvor. Nós vamos orar. Você, coloque de pé, por favor, meus amados. Nós queremos nessa hora encorajá-los. Que semente que você vai estar semeando a sua vida? Quais são os planos? Ao amém de Deus. Consulte ao Espírito Santo. Peça para que Ele traga a sua consciência com tanta clareza, ao ponto que você não terá dúvida alguma. Não terá dúvida alguma. Feche os olhos por um momento, queridos. Após essa oração, nós vamos entoar uma parte dessa canção, e durante a canção você pode sair do seu lugar e trazer aqui, caso você não trouxe ainda, os seus pedidos de oração. E os irmãos da intercessão também, por favor, vão chegando aqui junto, para nós orarmos aqui e clamarmos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, porque nessa noite o Senhor nos trouxe um alerta tão claro. Nós entendemos, Senhor, que não basta apenas semear, nós dependemos da chuva, dependemos do Senhor, dependemos de Ti, dependemos da Tua misericórdia. No entanto, não basta apenas declararmos que dependemos de Ti, sendo que na verdade, sendo que no amanhã, nós iremos tomar atitudes sem sequer buscar o Teu conselho, buscar a Tua palavra, sem consultar o Espírito do Senhor. Como declarar que dependemos de Ti, que vivemos para Ti, se na realidade temos tantas atitudes, como se não se importássemos com a Tua vontade, e o que acrescentará pecado sobre pecado?
meu Senhor, desperta-nos nessa noite, para que possamos, Deus, verdadeiramente semear, dar passos de fé mais sensíveis com a Tua voz, com a Tua direção. Nós clamamos a Ti no nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Faça isso, irmãos meus, por favor, queridos. Queimei minhas carroças e está a nossa dependência, Senhor. afundei meus barcos no cais. Colocamos nossa dependência diante de Ti, Jesus. Depositamos no Seu altar, ó Deus, o coração necessitado. Não apenas nossas necessidades, Jesus. E ao virmos aqui à frente, nós estamos declarando a nossa dependência do Senhor, a nossa necessidade contínua e constante, porque as coisas caem do céu, sim, as coisas vêm do céu, sim. Nenhuma dádiva e dom perfeito vem senão do nosso Pai das luzes, descendo do alto sobre nós e visitando essa terra. Hoje nós vamos colocar diante do Senhor o mês de março, e vamos colocar em processo de dependência esse mês e pedindo que Deus esteja cuidando dele. Você viu que no texto diz que filhos rebeldes não dependem de Deus, mas filhos dependentes recebem chuva. Então nós vamos orar para que no mês de março, principalmente a nossa região, receba a chuva da parte do Senhor, uma chuva abençoada, onde nós possamos ter a alegria do Senhor, a paz do Senhor, mas sobretudo possamos ter a vitória que o Senhor concedeu a cada um desses pedidos que foram colocados aqui. Então nós vamos orar agora. Eu quero pedir que você coloque duas coisas antes de nós orarmos pelo pedido. Nós vamos orar pelas mulheres. Mês de março é o mês da mulher, Dia Internacional da Mulher. Muitas mulheres têm procurado conquistar espaços, mas muitas têm negociado a sua identidade. Então nós vamos orar pelas mulheres, das menores até as mais de idade. E nós vamos orar pela colheita. Mês de março na nossa região é o mês da colheita, do soja. E nós vamos pedir que Deus abençoe, porque a nossa região, nossa cidade, nossa estrutura econômica também depende disso. Então antes de orarmos pelos vasos, pelos seus pedidos, vamos orar. Vamos pedir a Deus pelas mulheres e vamos pedir ao Senhor pela colheita da nossa região. Senhor, nós levantamos a nossa voz para clamar ao Senhor, ó Deus. Nós pedimos pelas mulheres que estão aqui, as mulheres mais jovenzinhas que ainda são crianças, as mulheres de maior idade, ó Deus, que já estão chegando na melhor idade. Senhor, nós estamos clamando a todas as mulheres que o Senhor esteja abençoando, visitando. Mulheres que se sentem sozinhas, mulheres que se sentem desamparadas, mulheres que se sentem sobrecarregadas, mulheres que se sentem esquecidas, abandonadas, mulheres maltratadas, mulheres que se sentem perdidas e sem propósito. Deus, nós oramos por todas as mulheres para que o Senhor restaure sobre elas a identidade de filhas. Deus, que nessa igreja, nessa comunidade, as mulheres sejam conhecidas como filhas do Senhor, não sejam conhecidas como filhas dessa terra, não sejam conhecidas como filhas de Belial, mas sejam conhecidas como filhas e herdeiras do Senhor Jesus. Restaura sobre elas a identidade, a dignidade de serem mulheres, de serem femininas, de serem cuidadas, de serem protegidas, de serem amadas, de serem também fortes, mas de serem ao mesmo tempo dependentes do Senhor, porque mesmo homem ou mulher, o Senhor não se agrada do coração independente e rebelde. Por isso visita as mulheres dessa noite, visita as mulheres dessa comunidade, visita com a tua presença, e que sejam mulheres de Deus, mulheres do altar, mulheres que dedicam a ouvir a voz do Senhor, mulheres que dedicam a estar em tua presença. Pai, nós oramos também em nome de Jesus pela colheita da nossa região. Pai, pedimos tempos favoráveis, prosperidade sobre o soja, prosperidade, ó Deus, sobre a nossa terra, para que possamos ver o fruto da terra produzir e o teu povo ser abençoado, porque o Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar e se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouviria do céu, perdoaria o pecado e sararia a terra. Sara a nossa terra, sara a terra da nossa região, tem misericórdia. Aqui tem um povo que pede pela prosperidade agrícola da nossa região,
que nós dependemos dessa condição, dessa estrutura também, ó Deus, que o Senhor traga provisão nas nossas mãos, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe agricultores, abençoe aqueles que trabalham na colheita, abençoe, Deus, a chuva, abençoe, Senhor, a semente, tudo para a glória do nome de Jesus, e que possamos testificar e testemunhar disso. Quero pedir para o Ministério de Intercessão fechar aqui à frente. Nós vamos apresentar agora os pedidos do mês de março. Estenda sua mão para cá, você que colocou o seu pedido, nós vamos apresentar ao Senhor. Deus, aqui estão necessidades, Pai, muito mais do que um escrito e uma caneta aqui colocada nesse papel. É a necessidade de um coração que sabe que só o Senhor pode mover, que só o Senhor pode interferir. Senhor, nós não somos filhos rebeldes, nós não queremos que os nossos planos se concretizem, nós não queremos fazer aliança sem antes consultar o Teu Espírito. É por isso que nós apresentamos pedidos, não são determinações, não são certezas, são pedidos. E se for de Tua vontade, e se for o melhor do Senhor para nós, ó Deus, requeremos a Tua bênção. Se for da Tua vontade, se for o melhor para nós, nós recebemos pela fé o que depositamos aqui. O milagre na saúde, o milagre no casamento, o milagre nas finanças, o milagre na vida, o milagre no trabalho, o milagre nos sonhos, o milagre nos estudos, o milagre que temos colocado diante de Ti. Nós recebemos pela fé e sabemos, ó Deus, que o mês de março trará para nós, com a Tua presença, essa resposta que colocamos em Teu altar. Senhor, aí está o nosso pedido, e pedimos a Tua mão, Teu poder, Teu mover, Tua manifestação, e que o inimigo não tenha condições de atrapalhar, que o inimigo não tenha condições de bloquear ou impedir aquilo que o Senhor preparou para o Teu povo, aquilo que o Senhor já reservou para o Teu filho e a Tua filha. Nós recebemos pela fé e declaramos que agora faz parte da nossa vida, já é nosso, pelo poder do nome de Jesus e pela vontade do Pai, porque não somos filhos rebeldes. Nós recebemos, Pai, recebemos a chuva para regar a terra, recebemos o alimento nutritivo e de qualidade, que vem dos céus, o pão vivo Jesus Cristo, que vem, desceu do céu, para dizer a todo ser humano, que sim, as coisas vêm do céu, não vem apenas do nosso esforço, não vem apenas da nossa capacidade, vem sim de Tuas mãos. Então nós recebemos e glorificamos o nome de Jesus, por essas vitórias e conquistas, em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Deus abençoe você, e que em nome de Jesus essa semente da dependência possa gerar frutos poderosos na sua vida. Até amanhã às 8 horas, em nome de Jesus. Eu me despedi dos meus pais.